Bom dia a todos. Então, eu vou começar a apresentar, vou fazer uma apresentação breve, trazendo um histórico e relembrando os números, principalmente, né, desse processo de seleção das bolsas de iniciação tecnológica. Então, lembrando, as modalidades de bolsa que a gente tem, né, de iniciação tecnológica, são as fomentadas pela própria URGS, que a gente chama pela sigla BIT. Nós temos para distribuir 13 cotas dessas bolsas, 10 são da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que é aquela pró-reitoria que cuida das questões das cotas ali na universidade, então 10 cotas de bolsa são para alunos que têm alguma cota, né, em questão de renda familiar ou racial. Nós temos também cotas PIBIT, que são fomentadas pelo CNPq. Esse ano nós temos 69 cotas para distribuir dessa modalidade de bolsa. Além dessas duas modalidades, nós já distribuímos cotas ProBit, que são fomentadas pela FAPERGS. Nós temos 40 cotas dessa modalidade que já foram distribuídas. E nós temos, desde 2019, uma outra modalidade, que é de iniciação empreendedora, né, como a professora Beth já tinha comentado, e nessa modalidade nós já distribuímos também 60 cotas de bolsa. O professor André, que está aqui com a gente, participou também a gente fez um pequeno comitê para a seleção das equipes, né, do programa de iniciação empreendedora. E o nosso foco hoje, então, é a distribuição das cotas de bolsa BIT e PIBIT. Como foi o processo de avaliação, né? A gente teve aquela primeira reunião para definição dos critérios do edital, né? Que estava todo o comitê, incluindo o professor Zorzo, né? Também participou da primeira reunião. E o processo de seleção, então, teve duas etapas principais. A avaliação via sistema online da URGS, portal do servidor, feita por 2 consultores ad hoc da área de atuação de cada solicitante, que avaliou a qualidade e pertinência do plano de trabalho, que é o plano de atividades do aluno, a qualidade científica e tecnológica da proposta do projeto de pesquisa, e a produção científica e técnica do proponente comparada a seus pares. Aqui que causou o atraso, que a gente teve que reagendar essa reunião, né? Estava agendada a princípio para sexta-feira, mas como teve o apagão dos dados do Lattes, alguns avaliadores que ainda estavam em processo de avaliação não conseguiram concluir no prazo que a gente tinha estipulado inicialmente, então a gente prorrogou para agora, né, para eles poderem ter mais tempo para concluir essas avaliações. Aproveito também para agradecer ao professor Jorge, o Trierweiler, que está aqui com a gente, que sugeriu uma outra possibilidade de avaliar o currículo, que eu enviei para os avaliadores ad hoc também, para poder concluir, e a gente tem um prazo para implementar as bolsas, cumprindo os prazos do CNPq, principalmente. E uma segunda etapa, que foram os critérios levantados por mim ali, que são dados que a gente tem na CDTEC, que são contratos e convênios que o solicitante coordenou nos últimos 3 anos, e patentes também, e outros registros solicitados ou concedidos também nos últimos 3 anos, e se ele tem bolsa produtividade do CNPq, conforme a sua, se for PQ1 ou DT1, ou PQ2 ou DT2, uma graduação de pontuação, ou seria ingressante mais recente também na universidade. A média final, que está na planilha que eu enviei para todos ontem, é uma média ponderada, então, entre os critérios da CDTEC, que tem peso 20 na média final, e a avaliação online feita pelos consultores, que tem peso de 80% na média final. Com base na média final, então, a gente passa para a distribuição. Trazendo, então, os números, né, envolvidos nesse processo de avaliação online.
Nós tivemos 194 solicitações, foram 78 avaliadores ad hoc, cada solicitação foi enviada para 2 avaliadores da área. Se nessas 2 avaliações dos consultores ad hoc teve uma discrepância maior ou igual a 30 pontos, a gente encaminhou para um terceiro avaliador, e a nota mais discrepante foi eliminada, foi descartada. A pontuação mínima, né, considerada para o projeto ser considerado aprovado é de 60 pontos na média final, na média ponderada, e nós disponibilizamos para os solicitantes os modelos de plano de atividades e de relatório final, e foi solicitado que o modelo de plano de atividades estivesse conforme o modelo disponibilizado pela CDTEC. Aqui, então, nós temos um histórico das solicitações e concessões dos últimos 2 anos. Nós sempre tentamos manter uma distribuição entre as áreas, conforme o número de pedidos em cada área. Então, nós mantemos aqui, a gente pode ver que sempre, né, é comum que engenharia e ciências exatas tenham o maior número de pedidos, né, variando um pouco entre primeiro e segundo lugar, seguido das ciências da saúde, agrárias, biológicas, humanas, sociais aplicadas e, por último, linguísticas, letras e artes, pela característica da bolsa, que é uma bolsa voltada para a iniciação tecnológica, né, para desenvolvimento de projetos de pesquisa com cunho mais tecnológico e de inovação. Essa foi a distribuição das bolsas que a gente já concedeu no processo da FAPERGS, que tiveram início agora no dia 1º de agosto, então por isso que ele foi feito antes, né, para poder implementar as bolsas a tempo. E nós tivemos nesse processo para BIT 147 solicitações, lembrando que alguns solicitantes estão duplicados nos 2 processos, né? Professores que solicitaram bolsa para BIT, não tiveram sua bolsa concedida, solicitaram novamente nos outros editais. E então, eu vou passar agora para a nossa planilha, para a gente já começar a conversar sobre a questão da distribuição das cotas PIBIT e BIT. Se alguém quiser fazer uma pergunta, tiver alguma dúvida também. Então, esse é o panorama que a gente tem agora para fazer a distribuição. Por que restaram aqui 167? Porque eu excluí dos solicitantes aqueles que já receberam cota ProBit. Porque nós temos um número baixo, né, se a gente for comparar com o número de solicitações. Então, nos anos anteriores, a gente sempre usou como critério de não conceder mais de uma cota por solicitante para que a gente tivesse um número maior de projetos de pesquisa atendido. Então, como nós já concedemos as cotas ProBit e não houve como incluir no sistema um impedimento de aqueles que já tiveram sua cota concedida solicitassem novamente nesse novo processo, eu excluí da planilha para a gente poder trabalhar somente com aqueles que ainda não tinham nenhuma cota concedida. Então, nós tivemos, no total, 53 pedidos para as engenharias, 40 para as ciências exatas da terra, 28 para as agrárias, 17 para saúde, 11 para ciências sociais aplicadas, 10 para as humanas e 8 para biológicas. Nós tivemos um percentual até baixo de indeferimento, né? Se a gente for comparar aqui com o total, a gente teve poucos projetos que foram considerados indeferidos, com uma nota abaixo de 60. E então, nós temos esse total de aprovados por área. Aqui, né, projetos aprovados por área, nós temos esse total.
E o que a planilha nos sugere, então, aqui, quantos que foram qualificados em cada área, e com isso ela faz um cálculo de quantas bolsas a gente teria a distribuir para manter um percentual de atendimento conforme as solicitações e os aprovados por área. Arredondando, nós temos essa sugestão de concessão por área, contemplando as 82 cotas, que são as 69 PIBIT e as 13 da URGS, né, com recursos próprios. E teria esse percentual aqui de atendimento em cada área. Então, aí eu passo a palavra para vocês, o que vocês pensam a respeito, se a gente mantém, quais os critérios que a gente pode alterar em relação a essa distribuição.